Maravilha. Então, nessa apresentação, eu vou compartilhar minha tela, e aí a gente já começa a conversar a partir aqui do que a gente tem, dos slides que eu vou mostrar para vocês. Minha tela, vocês conseguem ver? Sim. Maravilha. Então, primeiramente, assim, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês, agradecer o interesse de vocês pelos painéis de visualização do Observatório e também pelos produtos que o Observatório tem. Então, a nossa ideia é muito de analisar dados públicos e deixar essas análises disponíveis para que as pessoas tenham acesso a essas informações e que, a partir dessas informações, façam as suas tomadas de decisões, sejam como gestora, gestor, seja como jornalista, e assim por diante. Então, estudante também, pesquisador. Então, a ideia de hoje é exatamente apresentar como que essas informações podem ser acessadas a partir dos painéis de visualização do OABR. Então, qual que é a nossa agenda, né, dessa nossa conversa de hoje? Então, primeiro eu vou contar um pouquinho sobre o nosso projeto, rapidamente contar um pouquinho sobre o OABR, né, qual que é a grande missão do Observatório Obstétrico Brasileiro, apresentar os 6 painéis de visualização que estão disponíveis hoje, sejam eles, alguns já estão em um nível um pouco mais avançado, outros ainda em fase de desenvolvimento, mas eu vou contar para vocês quais são esses 6 painéis que temos, falar um pouquinho de como que vocês podem acessar esses painéis e também outros produtos que o Observatório disponibiliza, e navegar e mostrar algumas funcionalidades de 2 em específico que a gente selecionou para a noite de hoje, que é o OABR óbitos de gestantes e puérperas e o OABR Covid-19. E, por fim, falar algumas considerações finais e alguns comentários, sugestões que vocês têm também, ficam livres para participar. Então, quem tiver alguma dúvida, algum comentário, mesmo durante a nossa apresentação, fiquem à vontade para participar. E, por fim, a gente vai ter um certificado, né, que aí vocês podem assinar com... A gente vai mandar para vocês, também vai mandar por e-mail depois. Só um Oi? minutinho. Você está passando os slides? Eu estou sim, vocês não estão Ah, vendo? não, ele está travado no primeiro. Ah, ele está travado. Então, peraí, Agora deixa foi, eu agora ver. foi. Ah, já entendi o que foi. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar a minha tela ao invés de uma aba em específico. Vê se agora vai. Agora eu estou no slide agenda? Isso. Perfeito, então agora sim. Então, e aí a gente também vai mandar o link para vocês com um formulário de presença para vocês assinarem e receberem o certificado depois desse workshop, ok? O que é importante dizer também é que aqui na noite de hoje, além da Ornella, que está conversando aqui comigo, que está nos ajudando a essa parte de conversa e de mandar algumas informações para vocês, a gente também tem o Rafael e o Pedro, que são também, junto com a Ornella, alunos de graduação de estatística, da estatística aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, e que também vão apresentar, né, os alunos do nosso projeto que constroem esses painéis, então nada mais justo que eles também apresentarem os painéis que eles constroem, né? E aí, então, eles estão aqui comigo nessa noite para apresentar esse workshop para vocês. Maravilha. Então, começando aqui a nossa apresentação, o que é o OABR? Então, o OABR é, na verdade, uma plataforma interativa com o objetivo de monitorar, analisar dados públicos, então são dados públicos e os dados que a gente tem trabalhado até agora são dados oficiais do Ministério da Saúde e com análises cientificamente embasadas, mas também que a gente tem uma preocupação muito grande de como que a gente pode informar, né, de como que a gente pode disseminar esses dados na área de saúde materna e infantil. E esse projeto, ele tem, na verdade, acredito que ele tem exatamente a dimensão que ele tem alcançado, muito por alguns fatores. Um é por conta do financiamento que a gente tem, né, que permite que a gente tenha condições de construir os painéis, de hospedar esses painéis, e todas as análises que a gente tem feito, que é o financiamento da Fundação Bill Melinda Gates, do CNPq e da FAPES,
e também pelo fato de ser um projeto multidisciplinar, com pesquisadores e pesquisadoras da UFES, da USP, da Facens, em diferentes áreas. Então, a gente tem pesquisadores da estatística, cientistas da computação, obstetras, especialistas em dados ambientais, enfim, é uma equipe realmente multidisciplinar que tem exatamente esse objetivo. E quem que são esses painéis de visualização do observatório? Então, lá no passado, a gente teve uma ideia de exatamente divulgar, né, apresentar esses painéis de tal forma que as pessoas, né, os usuários, as usuárias conseguissem, as pessoas usuárias conseguissem ter acesso a dados públicos que às vezes não é tão fácil de obter, porque vamos pensar os dados de nascidos vivos, que tem mais de 70 milhões de observações. Às vezes a gente não tem capacidade nem de armazenamento desses dados que nos permitiriam, por exemplo, chegar a ter algumas informações. Então, o que a gente faz? É criar painéis de visualização de tal forma que os usuários consigam filtrar e selecionar casos de interesse, escolher as variáveis que vão ter interesse em fazer um gráfico, uma tabela, escolher o nível de análise, por exemplo, se eu quero analisar os dados do Brasil inteiro, ou se eu quero ver os dados específicos do meu município, atualizar esses dados. Então, a frequência e a periodicidade de atualização vai depender também de como esses dados são atualizados pelo Ministério da Saúde, e também com transparência. Por que esse aspecto é importante para a gente? É que a gente sempre deixa nos nossos painéis todo o código disponível, e a gente usa softwares livres, né? Para que qualquer pessoa, uma vez que reproduza aquele código, consiga chegar exatamente nas mesmas análises que a gente chegou, ok? E aí, quais são os painéis que a gente tem atualmente no observatório, né? Eu falei para vocês que são 6 painéis de visualização. Todos esses painéis a gente faz a partir de um apoio que a gente tem com a PCDAS, que é a Plataforma de Ciência de Dados Aplicada à Saúde da Fiocruz, e são 6 esses painéis. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles e depois a gente vai entrar em um pouco mais de detalhes em 2 deles, tá? Então, o primeiro painel que eu gostaria de dar destaque é talvez o painel que ficou mais conhecido, principalmente pela urgência e pela gravidade, né, do momento da pandemia que a gente viveu em momentos mais graves, mas que ainda vive, que é o painel OBR Covid-19. Esse painel, a gente apresenta os dados, né, de gestantes e puérperas internadas com síndrome respiratória aguda grave a partir de 2020, ou seja, quando começou a pandemia. E lá nesse painel, mais para frente o Pedro vai mostrar um pouquinho algumas funcionalidades dele, a pessoa usuária consegue escolher se o agente etiológico da síndrome respiratória aguda grave, né, da SRAG, por o SARS-CoV-2, né, foi pela Covid-19, ou pela influenza, enfim, tem algumas funcionalidades bem interessantes nesse painel. Então, esse painel são os casos de internação de gestantes e puérperas com Covid-19, né? Internados com síndrome respiratória aguda grave, a partir dos dados públicos do CIVEP-Gripe. O segundo painel é o OBR Covid-19 1000 dias. O que é esse painel? Também são os dados de notificações de internações por síndrome respiratória aguda grave a partir do começo da pandemia até a última atualização do Ministério da Saúde, que foi quarta-feira passada, né? Então, qualquer pessoa que acessar lá vai ver os dados, inclusive atualizados, né, desse painel. Mas aqui, diferente do primeiro, que era de gestantes e puérperas, né? Aqui puérperas ali na definição do Ministério da Saúde são mulheres até 45 dias após o parto, no OBR Covid-19, mas aqui no 1000 dias são os casos de internação de crianças até 2 anos de idade. Então, são os recém-nascidos e crianças até 2 anos de idade. Depois, o nosso terceiro painel é o OBR Covid-19 vacinação. Qual que foi a nossa ideia?
A partir do momento que as gestantes e puérperas puderam ser vacinadas contra a Covid-19 em maio, junho do ano passado, a gente também começou a monitorar e disponibilizar os dados de vacinação contra a Covid-19, e são apresentados nesse painel, OBR Covid-19 vacinação. O quarto painel é o OBR Indicadores Obstétricos. Quem é esse painel? Esse painel apresenta algumas porcentagens e alguns indicadores, na verdade, de situações de indicadores relacionados à saúde materna. Por exemplo, porcentagem de partos prematuros, porcentagem de cesáreas, porcentagem de consultas de pré-natal adequado, ou porcentagem de consultas de gestantes de nascidos vivos cujas as mães não tiveram, né, cujas gestantes não tiveram um pré-natal adequado. Enfim, essas informações são obtidas do SINASC e mais para frente a gente também vai ter informações do SIM. E é interessante dizer que esse painel em específico, ele tem esses dados já disponíveis, então vocês conseguem, como eu falei anteriormente, ir até o nível municipal, então vocês conseguem ver todas essas informações já, inclusive do município de vocês, é a menor unidade de análise que a gente tem, mas é legal também dizer que esse painel ele vai passar por uma reestruturação, porque a gente está com uma parceria com a doutora Rosa Domingues, lá da Fiocruz, e a gente está fazendo um projeto bem legal de criação de um painel um pouco mais amplo, um pouco mais completo, na verdade, desses indicadores. O quinto painel que eu tenho aqui para vocês é o OBR Qualidades. Qual que foi nossa ideia e por que a gente pensou na construção desse painel OBR Qualidades? Seguinte, a gente está trabalhando com dados públicos e esses dados públicos a gente sabe que tem algumas inconsistências, que tem alguns dados que são faltantes, né? O Brasil é um país de dimensões continentais e as condições e estruturas para a coleta desses dados públicos também não é necessariamente igual. Então, o que a gente faz com esse painel de qualidades? Exatamente de apresentar alguns indicadores de qualidade de dados. Qual é o nosso objetivo com isso? Para que gestoras e gestores consigam também monitorar. Por exemplo, eu sou uma gestora de determinado município e eu quero ver como que está a incompletude das variáveis do SINASC. Puxa, eu estou vendo que esse ano a gente aumentou a incompletude. Por que será que a gente aumentou a incompletude de determinada variável? Vamos pensar, por exemplo, que seja via de parto. Ou, nossa, que legal, esse ano, com algumas ações que tivemos no nosso município ou no nosso estado, conseguimos diminuir a porcentagem de dados faltantes para essa variável, por exemplo, via de parto. Então, a ideia é de exatamente apresentar esses indicadores de qualidade de dados. E, por fim, o último painel que foi lançado no mês passado é o OBR, Óbitos de Gestantes e Puérperas, que, na verdade, o Rafael vai mostrar alguns detalhes, vai navegar aqui com ele, mostrando algumas funcionalidades aqui para a gente, que é onde até saiu a nossa última pesquisa falando sobre os óbitos de gestantes e puérperas, né? Não olhando só para aqueles que são considerados pelo Ministério da Saúde como morte materna, mas tendo uma visão mais geral do óbito de gestantes e puérperas, e mais para frente o Rafael vai mostrar um pouquinho dele para a gente, ok? E aí, a pergunta que se faz é, Ágata, legal, entendi onde todos esses painéis, tudo que vocês têm trabalhado, né, e como o trabalho que vocês têm de disponibilizar esses dados públicos a partir de painéis de visualização, mas a segunda pergunta é, onde que eu encontro esses painéis? E aí, a minha resposta para isso é que todos esses painéis podem ser encontrados exatamente no mesmo lugar, no mesmo link, né, que é essa plataforma do OBR, certo? Então, é www.observatorioobstetricobr.org. Clicando aqui, vocês têm acesso a todos os painéis que o Observatório já tem disponível e também os que o Observatório tem trabalhado, mas também vocês conseguem acessar outros produtos do Observatório. Eu clicando aqui, vocês conseguem ver a minha tela, o site do Observatório? Sim. Perfeito, obrigada.
E aí, o que a gente tem aqui? Clicando, então, no site do Observatório, a gente tem aqui na primeira tela, né, que fala um pouquinho do que na tela inicial. Então, é importante, até se vocês quiserem apresentar para alguma pessoa de fora, vocês conseguem também selecionar o idioma, né? Dá para vocês fazerem isso, trabalhando com isso em inglês, por exemplo. Então, vocês conseguem mudar para o inglês. Contando um pouquinho sobre o observatório, apresentando aqui nessa primeira página um link direto sobre os painéis, enfim, algumas informações que a gente tem no nosso projeto, né? E aí, se vocês clicarem aqui em específico no menuzinho painéis, vocês vão ter acesso aos 6, por enquanto, aos 6 painéis que a gente acabou de conversar aqui, certo? Então, os 6 painéis estão disponíveis aqui, ok? Em específico, em especial, a gente na noite de hoje vai falar desse, né, que é o OABR Covid-19, que foi o primeiro, né, que foi desenvolvido, e o último, né, que é o OABR Óbito de Gestantes e Puérperas, mas as funcionalidades e muitas discussões que a gente falar sobre os dois também servirão para navegar nesses outros painéis, ok? Além dos painéis, vocês também podem acessar, por exemplo, todas as publicações que o Observatório também tem feito. Então, aquelas reportagens e também, na verdade, o estudo que a gente fez sobre mortalidade de gestantes e puérperas tem aqui, né? Os artigos científicos que foram publicados pelo Observatório, então vocês podem clicar aqui nesse artigo, por exemplo, e ver os resultados de pesquisas científicas e publicadas em revistas internacionais, das análises que o nosso grupo tem feito, as nossas apresentações, quando a gente foi citado pela OMS, enfim. Nesse menu aqui de publicações, vocês conseguem acompanhar notícias e também os artigos científicos que têm sido publicados pela nossa equipe. Nesse menu aqui de livros e tutoriais, que é um dos meus menus favoritos, assim, vocês conseguem, ele é muito específico para quem tem interesse em estudar ciência de dados, né? Então, se alguém tiver que tá conversando com a gente, tem interesse em explorar um pouquinho mais essa parte de análise de dados, explorar um pouco o uso de linguagens computacionais como R, como Python, aqui, né, nesse menu de livro e tutoriais, é um ótimo lugar para estudar ciência de dados com aplicação na área de saúde materno-infantil, certo? E esse outro menu é de repercussão, onde vocês conseguem ver todas as notícias que saíram na mídia e também influência em políticas públicas que o nosso projeto tem realmente contribuído, certo? Então, todos esses produtos e todas as análises e todo o ambiente do observatório vocês podem acessar no nosso site. Inclusive, que é o objetivo de hoje, os painéis de visualização, os 6 painéis que a gente tem disponível por enquanto. Certo? Tranquilo? Posso continuar? Gente, se alguém quiser comentar, tirar alguma dúvida, fique à vontade. A ideia é de ser realmente uma conversa bem dinâmica, então fique à vontade para interromper e perguntar, ok? Agora eu voltei para a apresentação, certo? Certo. Maravilha. E aí, então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai navegar por 2 painéis do observatório, 2 painéis em específico, mostrando para vocês algumas funcionalidades, o que dá para fazer com essas análises e tudo mais. E o primeiro deles é o painel de óbito de gestantes e puérperas. O que a gente tem disponível nesse painel? A gente tem disponível os óbitos de todas as gestantes e puérperas de 96 até 2021, informados no SIM, de tal forma que vocês consigam acessar os dados de município, de estado. Então, o Rafael vai mostrar um pouquinho para vocês como que vocês conseguem acessar esses dados, mas o que é importante eu dizer aqui para vocês, por enquanto, é que o que a gente fez? Aqui está a ficha de óbito, né? E aí, na hora que a pessoa que está preenchendo a ficha de óbito, tem a informação de que o óbito de mulher em idade fértil
se foi na gravidez, no parto, no aborto, no puerpério até 42 dias, no puerpério tardio, né, que é de 43 a 1 ano, e quando a pessoa coloca, né, essas informações da morte de gestante ou puérpera, ou no aborto também, e essa informação consta para a gente lá no nosso painel, na base de dados do SIM, né, que é o Sistema de Informação de Mortalidade. E aí, o que a gente fez? A gente, então, partiu e tem disponível nesse nosso painel os dados de mortes de gestantes e puérperas, todas elas, ok? Então, quem que a gente tem nesse painel? Os óbitos de gestantes e puérperas que são considerados como morte materna. Então, o que é considerado uma morte materna, né? É aquela morte de gestante e puérpera, né? A definição que é considerada pelo Ministério da Saúde, até 42 dias pós-parto, que tenha sido relacionada de forma direta ou indireta pela gestação. Aqui no observatório, a gente tem, né, nesse painel do nosso observatório, a gente tem os óbitos que são considerados como morte materna pelo Ministério da Saúde, mas também a gente apresenta, o Rafael vai mostrar para vocês como que dá para acessar isso, o óbito de gestantes e puérperas que não são considerados como morte materna, que são aquelas gestantes e puérperas até 42 dias com o CID, né, que é o código de causa da morte, diferente dos códigos de morte materna que o Ministério da Saúde considera, as mortes no puerpério tardio, que são aquelas mortes entre 43 dias e 1 ano, e também a morte de gestantes e puérperas com causas externas de mortalidade e morbidade. O que seriam esses casos? As mortes por acidente de carro, atropelamento, morte por violência doméstica, enfim, todas essas mortes de causas externas, ok? Agatha, eu queria saber um pouco melhor, entender um pouco mais o que são, o que vai diferenciar o que é uma morte materna considerada pelo Ministério da Saúde, quem que são essas outras causas de morte. Para todas essas informações, a gente fez uma coletiva que está disponível no nosso YouTube, e a apresentação, depois a gente vai deixar disponível esses slides, e aí que vocês clicando nesse vídeo vai abrir exatamente onde a gente explica com mais detalhes todos esses dados que a gente apresentou no começo desse mês, ok? E aí, o que agora eu vou deixar com vocês? Eu vou parar de compartilhar aqui minha tela, e aí o Rafael vai exatamente nesse momento apresentar um pouco esse painel do óbito de gestantes e puérperas. Tranquilo, Rafael? Tranquilo, tá me ouvindo? Estamos sim, maravilha. Está com você. Vamos lá, deixa eu apresentar aqui. Foi? Ou tá indo? Tá indo. Tá bom. Tá indo. Agora sim, estamos vendo sua tela. Bom, então eu sou o Rafael, meu nome é Rafael Santana Herzog, eu estou aqui no Observatório desde o final do ano passado. Eu vou falar um pouco sobre esse painel, que é o painel de óbitos de gestantes e puérperas. Então, abrindo aqui, eu já deixei aberto porque às vezes demora um pouquinho para carregar, a gente cai nessa página de sobre, que tem algumas informações sobre o observatório, né, que tem nossos financiadores, nossos parceiros, tem informações sobre o painel, algo bem resumido assim. Basicamente, esse painel ele é um painel de visualização, ele é um painel de visualização dinâmico com análise sobre a mortalidade de grávidas e puérperas aqui no Brasil. Então, a gente inclui, como a Agatha falou, tanto aquelas que são consideradas como óbitos maternos, como as que não são. A gente usa dados do SIM, que é o Sistema de Informações sobre a Mortalidade, né? Uma base de dados pública. Aqui também tem sobre os dados que a gente está usando nesse painel, né? Aqui tem esse link em destaque. A gente deixa disponível as bases de dados que a gente usa nesse painel e os códigos que a gente utilizou para gerar essas bases de dados. Basicamente, a gente tem esse interesse em deixar as coisas mais transparentes, então, isso daqui por isso. Então, passando aqui dessa parte, a gente vem para a parte de tabelas. Clicando aqui, abre esse menuzinho que tem 3 tabelas, e indo para a primeira, que é a de óbitos maternos oficiais, a gente tem isso daqui. Como o nome já diz, essa tabela ela fala sobre os óbitos maternos oficiais, aqueles que são divulgados pelo Ministério da Saúde. E aí, deixa eu só... Pronto, eu só diminuir aqui o painelzinho do Zoom.
De cara, a gente vê que essa tabela é um pouquinho diferente porque ela vem agrupada. O que acontece? O primeiro agrupamento dela é por capítulo da CID-10. A CID-10 ela é a Classificação Internacional de Doenças, ela é feita pela OMS, e é com base nela que o Ministério da Saúde faz as suas análises. Então, quando a gente tem essa setinha aqui, quer dizer que a gente pode expandir a tabela. Então, nessa linha de resumo, a gente vê que tiveram 2.857 óbitos no ano de 2021, do capítulo de causas do capítulo 15, gravidez, parto, puerpério. Então, quando a gente clica para expandir aqui, a gente vê, por exemplo, todas as categorias da CID-10 pertencentes a esse capítulo da CID-10 que tiveram óbitos maternos nesse ano de 2021 aqui no caso. Então, pegando essa primeira linha aqui, por exemplo, a gente vê que tiveram 40 óbitos da categoria O00, que é a gravidez ectópica. A gente vê aqui que ela é uma morte materna obstétrica direta, eu vou explicar depois o que é isso certinho. E a gente vê que todos os períodos de óbitos possíveis estão sendo considerados para esses 40 óbitos aqui. E aí, como tem essa setinha aqui, a gente pode expandir também essa linha aqui de resumo. Então, expandindo, a gente vê que os períodos de óbitos eles são detalhados. Então, a gente vê que dos 40 óbitos aqui, 28 foram durante a gravidez, parto ou aborto, um foi durante o puerpério até 42 dias após o parto, e assim vai. Eu também vou falar um pouquinho dos períodos de óbitos depois. Aproveitando que eu falei disso, aqui na esquerda, vindo aqui para baixo, tem uma descriçãozinha dos conceitos que estão sendo utilizados nesse painel. Então, nesse arquivo aqui, quando a gente clica, abre uma planilha aqui do Excel com duas abas, e na primeira aba a gente vê quais categorias do CID-10 são consideradas como óbito materno por causas obstétricas diretas, são essas daqui, como causas obstétricas indiretas, são essas daqui, e como causas obstétricas não especificadas. Isso daqui é tudo feito pelo Ministério da Saúde e a gente deixa aqui para deixar um pouco mais transparente também, porque pode não ser muito fácil de encontrar. E aí, importante falar que, como a gente viu aqui, tem essa coluna de períodos de óbito. O que acontece é que, para diferentes categorias que são consideradas como óbitos maternos, diferentes períodos de óbitos são considerados para que o óbito seja considerado um óbito materno. Então, por exemplo, se uma mulher, uma gestante, uma puérpera, ela morreu por conta de uma doença que se encontra, que é relacionada às categorias B20 a B24, que são categorias sobre o HIV, sobre complicações relacionadas ao HIV. Se essa puérpera, no caso, ela morreu entre 43 dias e menos de um ano após o parto, o óbito dela não é considerado como óbito materno pelo Ministério da Saúde. Se ela morreu durante o puerpério até 42 dias após o parto, aí sim ela é considerada um óbito materno. E aí você vê que para todas as categorias aqui tem diferenciação. Então isso pode ser um pouco confuso, é também difícil de achar, então a gente também deixa disponível aqui para caso seja de interesse. E essa daí, Rafael, é uma definição do Ministério da Saúde, né? Eles que definem assim. A gente, nesse caso, a gente está seguindo, né, para esse menu de óbitos oficiais, são os óbitos que são definidos pelo Ministério da Saúde. É isso, né? Perfeito, isso aí. Perfeito. Bom, então, uma coisa que é até legal de falar é que, para certas categorias, no caso, todas do capítulo 15 aqui, até quando lá na declaração de óbito está dizendo que a pessoa ela não é nem grávida e nem puérpera, esse óbito ele é considerado como um óbito materno. Então, se lá tiver, na declaração de óbito, alguma categoria, a causa de morte, né, a causa básica de morte, for referente a uma dessas categorias do capítulo 15 aqui, que começam com O, mesmo se estiver marcado como não na gravidez ou não no puerpério, e não no puerpério, no caso, esse óbito ele vai ser considerado como óbito materno. Então, é realmente bem confuso, assim, tem bastante margem para confusão. Mas voltando aqui para o painel, vamos para os filtros aqui agora, eu vou fechar aqui por enquanto. O primeiro filtro, ele é referente ao ano, então, assim que a gente muda aqui o ano, a tabela já atualiza. É sempre assim, com todos os filtros. Interromper. É a Fabiane. É porque eu queria aproveitar esse ponto que você trouxe do HIV, né? O período do óbito. Isso se aplica também para a Covid-19? A Covid-19, se eu não me engano, ela é uma subcategoria de uma das categorias aqui das categorias que começam com O, no caso, para óbitos de gestantes e puérperas. Se ela é gestante ou puérpera e morreu por conta da Covid-19, ela entra como, eu vou chutar aqui, por exemplo, sei lá, é O97.7, por exemplo. É alguma coisa assim, eu não tenho certeza, mas é algo assim. Então, nesse caso, se está marcado direitinho como a categoria certa,
qualquer óbito vai entrar aqui para os óbitos de gestantes e puérperas, entendeu? Qualquer óbito por Covid-19. Se tiver tudo certinho lá na declaração de óbitos. É isso mesmo, Rafael. Ela está no capítulo 15. Uhum. Como um óbito indireto, né? Porque ele está na categoria de infecções por vírus, então é considerado como um óbito indireto. Ó, vou até procurar aqui, ó. Ela deve estar... É esse mesmo. É uma dessas duas, né? Tá dentro... com certeza está aqui, porque está bem grande. Isso mesmo. É O98, isso mesmo. As mortes por Covid estão dentro dessa categoria aqui. E olha só, se a gente for olhar os dados, onde a gente está nos dados de 2021, né? 2021. Importante dizer que os dados de 2021 ainda não foram fechados, né? Então ainda podem acontecer, né? Ainda estão em análise pelos comitês de morte materna e tudo mais. Mas se a gente for olhar esse O98, são 1.450 óbitos, né? Se passar aqui, por exemplo, para 2019, ó, vamos ver. Vamos ver, o O98 em 2019, foram 45. só 45. Ou seja, em 2019, antes da pandemia, eram 45 óbitos nessa categoria, né? E aí, 2021, né, por conta da pandemia, foi para 1.450, né? Isso. Mas beleza, então. Voltando aqui para os filtros. Tem o filtro de ano, como eu já falei. O próximo filtro é sobre o nível de análise. A gente dá a vai opção até quando ali? O ano vai até... O ano vai de 96 até 2021. No caso aqui, você tem que ir vindo ou você tem que digitar. A gente pode mudar isso talvez, mas por enquanto... Eu acho que digitar já vai, né? 2021 ela já vai. Isso. Perfeito. Para o nível de análise, a gente deixa tanto análises nacionais, quanto estaduais, quanto municipais. Se a análise for nacional, a gente dá a opção de se filtrar por região. Então, se eu quiser só as regiões Norte e Nordeste, eu deixo só as marcadas aqui. A tabela já atualiza com só os dados dessas regiões. Se eu quiser que a análise seja nacional, abre uma nova abinha aqui com a seleção de estado. Eu coloquei para São Paulo, por exemplo, a tabela atualiza também. E se for municipal, pode ver que a tabela meio que sumiu, mas é porque muitos municípios não têm registros de morte materna com esses filtros que eu estou usando aqui, por exemplo. Então, aqui abre essa abinha com vários municípios, não são todos disponíveis, então nem é tão bom vir por aqui para achar um município. É melhor você apagar, digitar o seu município aqui, sem acento, e digitando ele te dá as opções, você clica e a tabela já vai. Eu procurei meu município e não tinha achado. Qual que é o seu município? Rio Branco, Acre. Não tem? Rio Branco? Vamos ver. Eu fui sem digitar, não sabia que dava para digitar. Então, é por isso. É porque é uma limitação do próprio Shine, ele não mostra todos os possíveis, sabe? Rio Branco, 7 óbitos, 2021, né? Isso. Aí dá para fazer ali, né, Rafael? Se clicar ali na setinha para abrir um pouquinho, ver quais são as categorias do CID, né? Então, você consegue ver quantas gestantes, puérperas até 42 dias, como que foi essa distribuição dos óbitos nesse município, né, que foi selecionado, né? E atravessamento de raça? Consigo ver aí? Isso ainda não. Por enquanto ainda não, mas está no nosso radar, de colocar mais filtragens, né? Trazer mais informações, outros recortes, né? Raça, ali por enquanto a gente tem idade, né? Ali tem a faixa etária também. Está em constante atualização. Sugere que a gente vai colocar. Pode deixar. Voltando aqui, então. O próximo filtro é sobre deixa eu colocar estadual, vou colocar São Paulo aqui. O próximo filtro é sobre os tipos de causas obstétricas dos óbitos. A gente tem 3 tipos, que são as mortes obstétricas diretas, indiretas e não especificadas. As diretas, elas são aquelas que ocorrem por complicações obstétricas durante a gravidez, o parto ou o puerpério, por conta de intervenções, omissões, tratamentos incorretos, então coisas desse tipo. As indiretas são aquelas que ocorrem por conta de doenças que existiam antes da gravidez ou que passaram a existir durante o período da gravidez, mas que não têm relação com alguma causa obstétrica. E as não especificadas são as que não se enquadram em nenhum dos dois casos, né? Como eu falei, nesse arquivinho aqui, tem como ver todas as categorias que são consideradas para cada tipo de morte materna. Então, vou deixar aqui, por exemplo, só as diretas. O próximo é os períodos de óbito. O que acontece é que... O que acontece não. A gente deixa disponível aqui no lado também, aqui embaixo, o que é considerado cada período de óbito, né? Por exemplo, se eu abrir aqui para
eclâmpsia, a gente vê que teve aqui 5 óbitos durante a gravidez, parto ou aborto, mas o que é um óbito durante a gravidez, parto ou aborto? Então, aqui fala que é considerado um óbito materno, é considerado que um óbito materno ocorreu durante a gravidez, parto ou aborto, quando o valor da variável óbito grave da base de dados do SIM for 1. Então, para todos os períodos, tem falando certinho o que é considerado como sendo esse período de óbito. Então, como eu falei aqui, tem esse não na gravidez, não no puerpério. Se a gente deixar aqui, a gente vai ver que só vão mostrar coisas do capítulo 15. No caso, para 2021, só tiveram óbitos do capítulo 15, né? Então, enfim. Mas tem essa opção aí. Vou deixar esses aqui marcados por enquanto. Aqui embaixo tem a faixa etária que a gente está considerando para os óbitos. No caso, vem por padrão a idade fértil de mulheres, né, que é de 10 a 49 anos, mas você pode estender aqui para todos os anos, você pode escolher um ano específico, só você brincar aqui com essas duas bolinhas aqui. E a gente deixa disponível a opção de fazer download da tabela, tanto no formato CSV quanto no formato do Excel. Então, para essa tabela legal, aqui... né? Porque você consegue carregar toda essa filtragem que foi feita e fazer o download, é isso, né? Isso. Ó, vou até fazer o download aqui, por exemplo. Eu não vou mostrar porque eu não estou mostrando a minha tela inteira, mas, enfim, se você quisesse para o Rio Branco, por exemplo, era só você fazer os filtros aqui certinho, escolher a idade que você quer, os tipos de causas obstétricas e tudo mais, e faz o download, você tem no seu computador. Mas perfeito. Passando, então, para a segunda tabela, que é a de óbitos de grávidas e puérperas não considerados. A estrutura da tabela ela é bem semelhante com a primeira. Então, aqui no caso, o que a gente considera como um óbito de grávida e puérpera não considerado? Se você vir aqui para baixo, você vai ter essa descriçãozinha falando que essa tabela contém todos os óbitos de mulheres que ocorreram durante a gravidez, parto ou puerpério, em todo o puerpério, né, tanto do período de 42 dias após o parto, quanto no período de 43 dias até menos de um ano após o parto, mas que não são considerados como óbitos maternos pela definição do Ministério da Saúde. Ou seja, lá no SIM, na declaração de óbito, está marcado como óbito de grávidas ou óbito de grávidas, óbito, no caso, durante a gravidez, durante o parto, durante o aborto ou durante o puerpério. Alguma dessas está marcado, só que a categoria referente à causa de morte dessa mulher não entra nas categorias que são consideradas como óbito materno pelo Ministério da Saúde, que são essas categorias aqui. Então, é alguma coisa diferente. E aí, em muitos casos, acontece que a categoria que está marcada lá, ela é uma categoria que poderia muito bem ser, e deveria, no caso, ser de uma dos do capítulo 15, que é o capítulo de gravidez, parto, puerpério. Por exemplo, se a gente vier aqui aqui nas doenças do capítulo 9, aqui, ó, doenças do aparelho circulatório, tem aqui a hipertensão essencial. Aqui está marcado lá na declaração de óbito desses óbitos aqui como sendo a causa básica de morte e 10 hipertensão essencial. Só que tem uma categoria dentro do capítulo de gravidez, parto e puerpério que contém essa hipertensão essencial, mas que não está marcado como sendo nesse capítulo. E aí, por isso, acontece que esse óbito não é considerado como um óbito materno pelo Ministério da Saúde, quando talvez deveria, se o fato de estar marcado como um óbito de grávida ou de puérpera está certo, né? Tem essa investigação, mas muitas vezes, enfim, ou ela não acontece totalmente, ou, enfim, tem isso, né? Mas, novamente, aqui os filtros, você pode filtrar por ano. Será que ficou claro, pessoal, essa diferença? Acho que isso daí é um ponto bem importante, né? De o que são esses óbitos não considerados. Fabiane, tranquilo? Maravilha, maravilha. Beleza. Bom, Perfeito. então, para os filtros, a gente tem, novamente, o filtro por ano, a gente tem o filtro pelo nível de análise, pode ser nacional, estadual ou municipal. As regiões, quando é nacional, né? Rafael, peraí rapidinho. Tem um pedido para explicar novamente. Vou explicar novamente, então. Vamos lá, o que acontece? Explicar tudo de novo? Quer que eu mostre um slide? Posso mostrar Pode um mostrar. slide que a gente apresentou na coletiva de imprensa, que eu acho que ele pode ser interessante para exemplificar. Estou compartilhando a minha tela agora, né? Certo? Estão vendo minha tela? Perfeito, maravilha. Essa apresentação foi que a gente fez falando um pouquinho exatamente desses dados que o Rafael apresenta
no painel, né? Então, os dados que o Rafael apresenta nesse painel é exatamente os dados que a gente analisou e fez uma apresentação no começo do mês de divulgação exatamente do perfil e do número de mortes de gestantes e puérperas, não só aquelas que são consideradas nas categorias que o Rafael estava mostrando, né? Então, o que é importante dizer aqui, né? É que o Ministério da Saúde, ele considera, né, como morte materna, as mortes gestantes e puérperas até 42 dias, que são classificadas com o código CID, né, da classificação internacional de doenças, com a classificação com código CID, em geral, como a grande maioria, com um código principalmente do capítulo 15, que é o capítulo relacionado à morte durante gestação puerpério, durante a gestação aborto puerpério. O que acontece? Que se uma gestante ou puérpera, ela morreu no exemplo que o Rafael deu, né? Se ela morreu ela estava gestante, mas ela também morreu com uma hipertensão, sei lá, ela já era hipertensiva, e a gestação, de alguma forma, agravou aquele quadro de hipertensão que ela tinha, na hora de colocar o óbito, seria interessante colocar o código de hipertensão, mas lá do capítulo de gestação, puerpério e aborto, porque aquela pessoa estava gestante, né? Então, por quê? Pela definição, era um óbito de uma gestante, né? Que, nesse meu exemplo, já tinha hipertensão, mas o quadro da doença foi agravado pela gestação. Só que o que acontece? O que a gente observou? É que, para alguns casos, e aqui a gente consegue exemplificar bem, a pessoa estava gestante, né? Mas na hora de colocar o código da causa da morte, colocou, por exemplo, aquele não lembro qual que era, mas vamos ver aqui no exemplo. Por exemplo, colocou um A16, que é uma categoria do CID relacionada à infecção, mas que quando essa pessoa morre dessa infecção, e aí seria o código A16, por conta, e essa pessoa, na verdade, está gestante, teria que colocar o código O, né, relacionado à infecção na gestação. Então, é exatamente esse ponto. Quando o óbito por exemplo, por infecção, mas aquela pessoa é gestante ou está no puerpério, era específico de colocar o código da infecção, mas começando com o código do capítulo 15, que começa com O, porque é uma morte obstétrica, né, ligada à gestação, puerpério, aborto. Então, é esse o ponto. O Ministério da Saúde, como o Rafael mostrou, eles já partem pelos códigos da CID, né, pelos códigos de mortalidade, já específicos lá do capítulo 15. E a gente não, nesse método que a gente tem nesse painel, a gente parte de todas as gestantes e puérperas que morreram. Então, por isso que pode ter essa questão de que ela foi colocada como um A16, por exemplo, nesse caso, mas quando, na verdade, deveria ser um O, por exemplo, 23. Deu para entender um pouquinho? Ficou um pouco mais claro? E ele não é considerado, isso, aqui está me falando aqui com o chat, não é considerado por Ministério da Saúde porque ele não começa com os códigos específicos que o Ministério da Saúde considera como óbito materno, mas no nosso painel a gente também deixa disponível, a gente considera pelo OBR, mas a gente apresenta nesse painel que o Rafael estava mostrando como sendo óbitos não considerados. Tá certo? Entendido, maravilha. Obrigada. A Ana, né? Tranquilo, Rafael, fica à vontade agora para continuar. A gente não está te ouvindo, você está falando? Não, eu estava tentando... Agora sim. Calma. Vamos lá, então. Eu estava falando dos filtros aqui, né? Os filtros são basicamente os mesmos da outra tabela. Há uma diferença aqui, para os períodos de óbitos, não tem todos os períodos de óbitos dessa daqui, por conta da forma como a gente define esses óbitos desconsiderados. Por exemplo, não tem como filtrar aqui nessa tabela, na outra tabela, por não informado ou ignorado, porque a gente não tem interesse nesses casos. A gente tem interesse nos casos em que
está falando que é ou grávida, ou gestante, ou puérpera, e que não é considerada pelo Ministério da Saúde. Tem uma opçãozinha aqui de excluir óbitos por causas externas. O que seria isso? Óbitos por causas externas, como está falando aqui embaixo na descriçãozinha, são aqueles cuja a causa de morte pertence a esse capítulo 20, que é o capítulo de causas externas de morbidade e mortalidade. A definição de óbito materno, ela não inclui óbitos que ocorreram por causas acidentais ou incidentais. Então, a gente deixa essa opçãozinha aqui para a pessoa marcar, caso ela não queira ver esses óbitos desse capítulo. Só que tem categorias nesse capítulo que são interessantes, são análises interessantes, tem acidentes, suicídio, coisas assim que podem servir de análises interessantes para caso alguém queira fazer, né? Mas, enfim, excluindo... Por exemplo, se eu não me engano, ali para esse de os óbitos de causa externa, se a gente for explorar um pouquinho, ali tem acidentes de moto, ocupação, acho que mais ali para baixo, Rafael, vai ter autoprovocado. Deixa eu ver, mais para baixo, envenenamento... Uma coisa interessante, você pode pesquisar pela categoria que você quiser aqui, né? Perfeito, Então, auto, isso mesmo. Auto, tem essas aí, coisas. Ó, auto, lesão autoprovocada. lesão provocada, exatamente. Então, você consegue também analisar dados relacionados a óbitos gestantes e puérperas, que não são considerados como morte materna, né? Porque não está na definição nem da OMS, nem do Ministério da Saúde como morte materna, mas que eu acho que é muito importante da gente também ter esse conhecimento, né? Então, olha só, são 24, né, esse capítulo 70 ali, né, a categoria X70, que é de lesão autoprovocada, enfim. Então, é um painel que, na verdade, vocês conseguem explorar melhor, né, e ver dados, inclusive, do seu estado, do seu município, com as causas específicas de mortalidade. Também fui desconectado aqui. Desconectou. Quando você fica muito tempo no painel, às vezes. Foi, maravilha. Beleza. Para esse painel, acho que para essa tabela acho que é mais isso. Aqui também tem a opção de filtrar por idade, né? Então a gente pode aumentar aqui, diminuir e tudo mais. E novamente a opção de fazer download tanto no formato CSV quanto no formato do Excel. Tem uma descriçãozinha aqui sobre os conceitos da tabela e para essa é isso. E aí, passando para a última, é a óbito de grávidas e puérperas por estado. Ela é meio que uma junção dessas duas outras aqui, só que por estado. A gente pode ensinar por município também, acho que seria interessante talvez, mas, enfim, não tem por enquanto ainda. Então, o que tem nela? Basicamente, os filtros são só ano e idade, e aí a gente vê que tem todos os óbitos, todas as divisões de óbitos para cada estado. Então, pegando aqui para o Acre, a gente tem que o Acre teve 13 óbitos maternos oficiais em 2021, tiveram 4 óbitos que ocorreram durante a gravidez, parto ou aborto, exceto externos, mas que não são considerados como óbitos maternos pelo Ministério da Saúde. Tiveram 6 óbitos que ocorreram durante o puerpério até 42 dias depois do parto, que não são considerados pelo Ministério da Saúde como óbito materno. No caso aqui são só óbitos de grávidas e puérperas, né? Óbvio. Aqui só tem só tá óbitos aqui porque senão ficaria muito grande, já está até muito grande no nome da coluna, mas é por isso. Essa tabela aqui ela não é agrupada por nada, ela é só ela mesma. Então é mais essa ideia de dar uma outra visão para análise estadual, por enquanto pelo menos. Se, por exemplo, aqui eu acho que é legal de fazer, por exemplo, colocar na caixinha de região, a gente pode colocar, por exemplo, o Sudeste, que aí vai aparecer os quatro estados da região Sudeste, né? Todas as então, tabelas têm essa opção de filtro, então fica a cargo aí. Perfeito. E aí, o que a gente consegue ver aqui, né? Que os óbitos oficiais, São Paulo, aqui é ano de 2021, né? Ano de 2021. E aqui a gente está pegando de 10 a 49 anos, né? Tem algumas definições que considera até 55 anos, né? Então, isso também dá para, se a pessoa quiser, só puxar ali, né? Dá para puxar um pouquinho ali, Rafael, puxar para 55? A Adriana levantou a mão. Oi, Adriana, pode falar. Oi? Acho que não está saindo áudio. Não está saindo, a gente não te ouve. Não ouvimos, acho que não está mutado, não está, a gente não te ouve. Já apareceu por isso também, viu? O Zoom da décima das vezes. Agora sim, agora estamos ouvindo.
Tá, não sei o que que era. Vê se melhorou. Agora sim, estamos te ouvindo. Ah, tá. Boa noite. Boa noite. Sentada na sala, estou com dor nas costas. Eu queria fazer um comentário breve para não atrasar, né? E uma pergunta. O comentário é que ali o auto-infligido por esganadura, enforcamento é meio complexo, né? Parece ser a morte do Herzog, né? Na ditadura. Uhum. Só esse comentário. Uma pergunta. A gente consegue fazer uma análise dos óbitos relacionados ao abortamento? Tem aqui, se colocar ali categoria, aborto ali, Rafael, coloca ali, por favor. Ixi, O que aconteceu? não sei. Deixa eu ver. Até a pergunta, né? Até o soft boicota. Ué, Ele tirou? alguma coisa errada, O que calma aí. aconteceu? Qualquer Mas coisa eu queria coloco aqui também. parabenizar pelo trabalho, tá? Muito Obrigada. merecido, prêmio Ananeri. Sou enfermeira de saúde pública, enfermeira obstétrica, então parabenizo. Muito obrigada. Isso. Agora foi. Ali, então você consegue ter, né? Tá no capítulo 15, então você consegue... Então, o que o Rafael fez aqui para aparecer? Aqui na categoria, essas caixinhas que estão aqui, vocês podem... É como se fosse um filtro mesmo. Filtra. Então, que vocês colocam ali, vocês fazem uma filtragem aqui no caso da palavra que foi selecionada, né? Tá então, aí ótimo. vocês conseguem analisar, fazer uma subanálise, nesse caso, por aborto. Você pode ver que é até meio estranho que tem vários casos aqui, que, por exemplo, que ocorreram durante o puerpério até 42 dias. Então, é um aborto espontâneo que ocorreu nesse período. Não faz Que é sentido, estranho, mas... né? É O que são os dados, a gente mostra o que está na planilha do SIM, né? Isso é bem... é interessante de ver. Um ano, ó, puerpério tardio. Isso. Realmente os dados são um pouco... Você tem que fazer uma análise bem completa aí, porque senão você cria viés. Aí, por exemplo, você vai escrever um artigo, é importante você falar, né? Você vai ver lá no fluxograma, falar, olha, tantos casos estão saindo, porque ao mesmo tempo que era um aborto espontâneo, foi definido talvez no puerpério, então é estranho. É estranho. Então, mas o que a gente faz aqui, é ótima essa pergunta, Adriana, porque exatamente para a gente exemplificar isso. A gente mostra lá, até na parte da documentação, o Rafael até escreveu bem bonitinho ali para baixo, qual foi o método que foi considerado, porque a gente está mostrando, e dados os filtros das seleções que são feitas, o que está no SIM, né? Então, é importante de ter esse... de acompanhar a documentação exatamente para entender como que a gente chega nesses dados. Muito obrigada. Imagina. Obrigada. A Raquel também está com a mão levantada. Oi, Raquel. Oi, gente. Desculpa que eu estou na rua, se tiver muito barulho. Não, tá eu vi que vocês colocaram ali do lado esquerdo a questão da idade, né? E quando a gente seleciona lá no painel mesmo de monitoramento de morte materna do DataSUS, né? E a gente escolhe os índices, a gente pode colocar tanto a idade quanto morte declarada, né? E aí vocês não trabalham com esse índice de morte declarada, não. Se eu estou entendendo bem. Aqui as que seriam aquelas mortes que são aquelas mortes oficiais, seriam essas que você pergunta? Sim. Seria da primeira tabela, né? Da primeira. Clica aí, por favor, Rafael, por favor. Ela que já. É isso, né? Isso, seria dessa primeira, exatamente. E aí, há alguma análise de vocês sobre subnotificação? Assim, vocês começam a enxergar algumas diferenças, né, do que está no SIM, o que vocês conseguem analisar e, de repente, chegar numa conclusão que pode ser uma subnotificação de algumas mortes? O que a gente fez e o que a gente vê, na verdade, é que nessa segunda tabela, que é nessa explicação, né, que a gente parte, como a gente parte de gestantes e puérperas, a gente está vendo
todas aquelas mortes que a pessoa, na hora de preencher a declaração de óbito, coloca que era uma gestante ou puérpera. O que acontece é que ali, né, nessa segunda tabela, a gente mostra aqueles casos que coloca que era uma gestante puérpera, mas não coloca um CID de morte materna. Ali a gente já consegue ter uma ideia de, dado esse método que a gente seguiu, quanto que seria essa subnotificação, que é um resultado que a gente até divulgou na imprensa no começo desse mês, do mês passado, na verdade, mês passado, que foi ali por volta de 12%, considerando a definição de morte materna do Ministério da Saúde como sendo gestantes e puérperas até 42 dias. Óbvio que aqui a gente está analisando os dados do SIM, que são os dados que são disponíveis, dados públicos disponíveis pelo Ministério da Saúde, né, no painel, no DataSUS. O que eu acho que seria interessante é de disponibilizar e conversar também com o Ministério da Saúde, para esse também ser um painel muito útil para fazer a busca desses casos e identificar melhor essa subnotificação. Então, pelo que a gente fez, chegaria perto desse número, né, de 11% a 12%, dado a definição de morte materna de gestantes e puérperas até 42 dias. Certo? Certo, obrigada, gente. Imagina. Oi, Sandra. Oi, boa noite. Boa noite. Queria parabenizar vocês pelo trabalho. Eu tenho acompanhado, acho que é super importante. Eu queria só falar em relação ao aborto, que eu acho que foi a Adriana que falou. Na verdade, o aborto pode ter sido espontâneo ou provocado, agora, a morte é que aconteceu no que a gente chama puerpério, ou ter 42 dias ou até um ano. Quer dizer, o aborto, eu acho que esse dado ele faz sentido, porque assim, mulheres ficam na UTI, né? Assim, elas podem ficar na UTI, elas podem ficar com complicações, com sequelas, que vão morrer até um ano, né? Então, assim, eu acho que é nesse sentido de que porque a gente não usa muito a expressão de puerpério de aborto, né? A gente usa pós-aborto. Né? Então, quando aparece puerpério, eu acho que faz essa confusão. E eu queria só falar um pouco sobre o que vocês falaram aí em relação à subnotificação. Eu acho que é super importante identificar todas essas mulheres, todas essas mortes na gravidez e no puerpério, para ir em busca da subnotificação, mas como você mesmo colocou, né, teria que usar esses casos, né, como sentinela para ir em busca, para entender o que aconteceu. Porque a gente não pode dizer que todos eles são maternos, né? Mas também não pode dizer que entre eles não existem maternos, né? Que se perderam na investigação, se perderam até na codificação, tá entendendo? Então, a própria codificação ela pode levar a distorções em relação a essa causa que esse O que não entrou, que ficou na parte 2 da DO e que não conseguiu chegar lá, né? Perfeito. Então, era um pouco isso, e dizer que, assim, que eu estou muito... Vou começar a usar. Maravilha, essa é a nossa ideia, A Melissa aqui falou no chat aqui para mim que teve a mesma percepção que você, Sandra, acredito que seja sobre a sua ótima explicação, né? Que então, na verdade, foi um aborto e o óbito aconteceu depois. O que eu levanto ainda, Sandra, uma discussão que a gente tem muito na nossa equipe, inclusive com a Rossana, né? A Rossana Francisco, né? Obstetra, que também está coordenando esse projeto junto comigo, que é aquela discussão sobre, é considerado como morte materna e é monitorado com mais atenção exatamente por conta da razão, do indicador, né, razão de morte materna, aquelas óbitos até 42 dias pós-parto. Faz 43 dias, entra como um puerpério tardio e é também investigado, mas não exatamente considerado como morte materna. Mas, por exemplo, esses casos, né, de aborto, que a mulher fica internada e que morre depois nos 43 dias, né? Então, o que acontece depois, né? Então, é importante também olhar, né? E nessa nossa proposta, quando a gente parte
do óbito de gestantes e puérperas, a gente vê tudo como um todo, né, e disponibiliza isso num painel, exatamente para que a gente olhe e identifique todas as mortes de gestantes e puérperas, né, que são disponíveis a partir do SIM. Então, acho que até esse só para complementar uma coisinha, até porque, assim, tem alguns estudos que já mostram que a maioria dos óbitos maternos tardios, eles ocorrem até 60 dias, 60, 70 dias. Então, assim, eles não assim, é meio no entorno, né, dos 42 dias. Né? Uhum. Perfeito. Obrigada. Perfeito. Obrigada. Aqui a Vânia escreveu aqui que seria importante a reestruturação dos comitês de prevenção de mortalidade materna com câmaras técnicas, interinstitucional e multiprofissional de análise de óbitos maternos. Única forma de termos dados confiáveis. Comitê do Paraná atuou por 30 anos realizando esse processo. Concordo muito. Eu acho que o observatório é um grande exemplo acho que do poder que a gente tem quando a gente une uma equipe de áreas diferentes, né? Então, a gente tem estetras, estatísticos, e o poder que a gente tem de combinar a análise de dados com o conhecimento, né, prático, né? Por exemplo, agora com essa interpretação do óbito de aborto no puerpério, né, que agora que a Sandra contou para a gente. Acho que isso é bem um exemplo da importância de ter pessoas que analisam dados, mas também pessoas que saibam, né, que conheçam o problema, que saibam analisar e interpretar essas informações. Eu acho que isso é um grande caminho para a gente exatamente melhorar, né? Na verdade, diminuir, né, esses números que a gente tem visto, e principalmente com a pandemia que tem aumentado tanto. E a Ana mandou aqui no chat também, falando que essa análise realmente é fundamental para quem deseja aprofundar a questão da morte materna. Parabéns pelo trabalho, espero que as informações cheguem cada vez mais. Perfeito. Isso também é uma coisa muito importante, obrigada, Ana, que a gente também quer trazer aqui para vocês, que todos os painéis que o Observatório faz e tem disponibilizado, que a ideia é que eles sejam usados. Não tem por que a gente fazer, né, o Rafael, os meninos e as meninas do nosso projeto têm um trabalho grande de computacional, né, de acessar esses dados, de construir esses painéis, mas o nosso objetivo é que eles sejam usados. Então, se tiver alguma sugestão, né, de, coloca informação de raça, né, de raça-cor, colocar ali um filtro, né, de trazer essas informações, ou outras sugestões, putz, essa visualização não está muito boa, seria melhor talvez pensar em outra forma. Isso é muito importante para a gente, porque a gente quer que esses painéis sejam usados, né? Então, depois, mais para frente, a gente vai até mandar para vocês um formulário de sugestões de melhoria dos painéis, e seria muito útil e para que os painéis eles sejam pensados de como pode facilitar o trabalho de vocês como gestoras, gestores, jornalistas. Então, essa conversa ela é muito importante, e também a gente quer muito saber de vocês como que a gente pode melhorar os nossos painéis para que vocês usem e para que eles sejam cada vez mais informativos para vocês. Certo? É isso, Maravilha. perfeito. E agora você, Rafael, agora estávamos onde? Foi, né? Foi dos Acho que estados foi. ali, né? Maravilha, maravilha. Não sei se eu falei no começo, mas se eu não falei, esse painel, pelo menos por enquanto, ele é menos visual e um pouco mais direto, né? Então, pelo menos o objetivo que a gente tem com ele é ser uma plataforma onde você pode chegar lá, pegar os seus dados do seu município, do seu estado ou do país inteiro, né? De uma forma um pouco, eu acho que eu falei sim, mas de uma forma um pouco mais detalhada, né? Enfim, mais transparente e tudo mais. Acho que é isso. Maravilha, muito, muito obrigada. Rafael, perfeito. Acho que o pessoal já vai conversando aqui. Se tiverem alguma dúvida desse painel, a gente pode tirar também. Vocês podem entrar em contato com a gente pelas redes sociais, pelos e-mails. E aí agora eu vou voltar aqui para a minha apresentação, que a gente vai falar agora do nosso segundo painel. O nosso segundo painel, que a gente vai apresentar agora, é talvez o painel que o nosso projeto ficou mais conhecido, que foi o painel de... Já estou compartilhando? Já, né? Já. Compartilha, né? Maravilha, maravilha. Que é o segundo painel, que é o painel que é de internações de gestantes e puérperas com síndrome respiratória aguda grave. Essa é uma análise dos dados do CIVEP-GRIP. O CIVEP-GRIP está disponível para a gente desde 2009, né? A partir ali
da pandemia da H1N1. E aí, o que a gente fez foi analisar esses dados e disponibilizar esses dados a partir de 2020, ou seja, a partir do momento que que começou a pandemia da Covid-19, a gente, então, deixa esses dados disponíveis. Vocês vão ver, né? Agora o Pedro vai mostrar para vocês que vocês podem selecionar só os casos de Covid, mas a gente quis deixar o painel mais amplo, que caso vocês queiram também ver e analisar dados por outras causas, né? De SRAG por outras causas, né? De síndrome respiratória aguda grave, por exemplo, por influenza. Isso foi muito útil no começo do ano, porque a gente estava, na verdade, com casos de SRAG por Covid-19, mas também tinha por influenza, então no painel vocês conseguiam fazer essa seleção e essa filtragem e analisar os dados, nesse caso, das duas causas de SRAG, né? Então, aí agora a gente vai falar desse painel. Por que além do mortalidade, a gente escolheu falar do painel de óbitos de gestantes e puérperas que o Rafael mostrou para a gente? Porque ele é o mais novo, né? Porque ele é o painel que no mês passado saiu bastante em algumas reportagens na mídia, e foi também a última pesquisa que a gente fez relacionada ao gestantes e puérperas, mas também o que a gente apresenta agora é o de Covid-19. Por quê? Porque ele é um painel que, talvez um dos nossos painéis, e por óbvio, que foi que a gente realmente focou muito por conta da pandemia, e ele também tem muitas funcionalidades, e uma vez entendidas as funcionalidades desse painel, as funcionalidades de outros painéis, dos 6 que temos, também são consideradas, também podem ser analisadas de forma análoga, ok? Então, agora o Pedro vai mostrar para vocês algumas funcionalidades do painel OABR Covid-19. Com você, Pedro. Vamos lá, estão me ouvindo certinho? Sim, estamos te ouvindo. Tá, vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu só, enquanto o Pedro compartilha a tela, deixa eu só falar aqui algumas informações. A Sandra, deixa eu ver só. Sandra, perfeito. Falou que a informação de raça-cor é fundamental de ser incluído, então isso a gente também já vai colocar como uma das próximas tarefas para a gente fazer. E a Vânia fala que a subnotificação é corrigida com investigação, só é corrigida com investigação de todos os óbitos de mulheres em idade fértil e análise dos óbitos maternos para a correção das causas. Perfeito. E também ela fala que usamos muito o painel de Covid e vacinação para a elaboração de tabelas para os manifestos dos movimentos sociais. Com esse novo painel de mortalidade materna, por todas as causas, vamos poder comparar os dados de morte materna apresentados pelos gestores estaduais e cobrar melhor a investigação das análises e ações para reduzir a morte materna. Muito obrigada, Vânia. Acho que é bem esse o nosso objetivo. Então, também, se você tiver alguma sugestão de alguma funcionalidade que vai facilitar também o seu trabalho, por favor, entre em contato com a gente, tá bem? Com você, Pedro. Beleza. Vocês estão vendo a tela já? Já sim, já está compartilhado. Certo. Então, vou começar. Bom, primeiramente, acho que a Agatha já introduziu muito bem, né, do que se trata esse painel, de quais dados a gente utiliza. Então, talvez eu já consiga ir diretamente nele. Esse painel aqui, quando a gente abre, vocês vão dar de cara com essa página, eu já deixei ele aberto também para não demorar muito para carregar. Mas, se comparado ao painel que o Rafael apresentou, ele tem uma estrutura um pouquinho diferente. Acho que o que vai mudar mesmo vai ser só a estética, as funcionalidades vão ser parecidas, então dá para falar dessa forma. Bom, aqui na aba início, a gente tem de cara a possibilidade de vocês fazerem a inscrição na newsletter, que aqui vocês colocando o nome e o e-mail de vocês podem estar recebendo atualizações, acho que semanais, né, de algumas informações sobre a OBR. A Agatha pode falar um pouquinho disso depois. E aqui embaixo a gente já tem algumas informações resumo, né? Por exemplo, a quantidade de casos de SRAG por Covid-19 até a data atual, e a quantidade de casos que são gestantes ou puérperas, né, que são os casos que a gente está atualizando. Aqui a gente tem a data também, né, da última atualização dos nossos dados, tem algumas outras informações, né, sobre quem somos, como se está, enfim. O que é legal falar, desculpa, Pedro, o que é legal falar dessa atualização é que esse painel, o OBR Covid-19, ele é atualizado, a gente vai até mudar o nome dele e colocar OBR SRAG, porque, como eu falei, a gente começou a monitorar por conta da Covid-19, mas, na verdade, são as internações de gestantes e puérperas
com síndrome respiratória aguda grave, né? E aí, o que é importante de falar é que os dados do CIVEP-GRIP, né, de onde a gente coleta esses dados para criar esse painel, são atualizados semanalmente, então a última atualização, hoje provavelmente já foi feita uma atualização, que vai ser, o nosso painel esse até amanhã, e aí amanhã já estará com a data de hoje, que foi a última atualização, certo? Então, por semana, esse painel e esse painel de mortes de gestantes e puérperas por síndrome respiratória aguda grave a partir do CIVEP-GRIP é atualizado semanalmente. Perfeito. E aqui embaixo a gente tem um tutorial, né, de como utilizar esse painel que a gente gravou, se não me engano, no ano passado. Então, se ficar alguma dúvida, dá para vocês acessarem aqui depois, né? E aqui no canto a gente tem as abas, que a gente vai poder navegar aqui pelo painel. Vindo aqui para a aba de notificações, a gente tem algumas informações como as fontes dos dados, né, algumas coisas em relação à transparência. E aqui embaixo a gente pode estar fazendo o download da base de dados, tanto CSV quanto em XLSX. Então, tem a base geral que a gente está trabalhando. E se vocês clicarem aqui, a gente gera um PDF com os códigos que a gente está utilizando para o tratamento de dados, né? Então, aqui um pouco mais de transparência também. Se vocês pegarem esse código e rodarem, vocês vão obter os mesmos resultados que a gente, né? Desde que utilizem os dados da mesma data. E também foi feito em R, né? Assim como todos os outros painéis. Perfeito. E aqui é legal também que essa funcionalidade de download, né, dos microdados, né? Então, ela foi uma funcionalidade incluída em maio, né? Porque a gente teve, o observatório recebeu alguns pedidos de algumas pessoas que falaram, tem como mandar os dados do meu estado para minha pesquisa de doutorado ou para minha pesquisa de mestrado, enfim. E aí a gente achou, e para suprir essa necessidade dos microdados específicos, a gente também, então, deixou aqui nessa aba de documentação, como o Pedro fala, o download dos microdados, né, da base de dados do CIVEP-GRIP, filtradas para gestantes e puérperas, que a gente analisa no observatório. Então, vocês conseguem fazer o download desses dados aqui no menu de documentação. Certo. Vindo aqui para a aba de informações gerais, aqui onde a gente tem os primeiros resultados, né? Só falando um pouquinho da estrutura, parecido com a do Rafael também, à esquerda aqui a gente vai ter alguns filtros e aqui os resultados, né? As tabelas ou os gráficos que seja. E aqui a gente vai ter as tabelas de frequência, né? Nessa aba aqui a gente consegue filtrar a tabela de informações gerais, a tabela de sintomas de comorbidades, desculpa. Eu vou deixar selecionado aqui a tabela de sintomas e já eu explico melhor. Falar um pouquinho dos filtros aqui primeiramente. Esses filtros aqui eles vão seguir basicamente para todas as outras análises, né? Então vou reforçar ele um pouquinho aqui no começo. Primeiro a gente consegue selecionar a análise, né? Se a gente quer fazer tanto nacional, estadual ou municipal. Aqui na nacional a gente consegue filtrar por região. Então se a gente tira aqui, os dados vão atualizando. E a gente tem tanto municipal quanto estadual, né? Deixa aqui o nacional. Aqui a gente pode selecionar também o período da análise, né? Se a gente quer filtrar por semana epidemiológica, ou selecionar um período de tempo que a gente quer ver esses dados. E aqui o diagnóstico, né? Se é Covid-19, não especificado, que a Agatha comentou bastante anteriormente. Então a gente poderia marcar aqui a influenza ou não. E o tipo de diagnóstico da Covid-19, né? A gente teria essas opções. Aqui as características das gestantes e ou puérperas, a gente consegue filtrar pelo intervalo de idade. Então, talvez se eu quisesse olhar apenas de idade entre 20 e 30 anos, os dados eu vou atualizar rapidinho. O filtro também de raça e da idade gestacional da gestante ou puérpera, né? Então, a princípio, seriam esses filtros que a gente teria aqui nessa aba e nas outras. Perfeito. Aqui, o Pedro, só falando aqui que a Fabiana mandou um comentário, ela tem um interesse especial em óbito de gestantes e puérperas negras por Covid-19 no Norte, especificamente em Rio Branco, no Acre, que é a pesquisa de doutorado. Aqui, nesse painel, você consegue... Aqui são mortes de gestantes e puérperas, na verdade, análise das gestantes e puérperas, que internaram por síndrome respiratória aguda grave e, por exemplo, se ali no diagnóstico da SRAG, como tiver selecionado o COVID, isso já é possível acessar. Então, se, por exemplo, você selecionar a região norte,
Aí lá para baixo, né? Por exemplo, vamos fazer essa seleção, né? É a região, Região Covid. norte, aí olhar a população gestantes e puérperas negras. Então, preta e parda, fazendo esse filtro, por exemplo, a gente consegue ver os casos, né? Então, a gente teve 2.154 gestantes e puérperas internadas, né, na região norte por Covid-19, pardas e pretas, por data do primeiro sintoma, ali está desde 2020 até a última atualização, ou seja, desde o começo da pandemia. Aí, eu acho que se você quiser olhar os óbitos, aí teria que ali ali na seleção das tabelas, né? E olhar para as variáveis tabelas de desfechos. Então, por exemplo, nesse período, a gente olhando ali a informação da evolução da doença, tivemos 246 óbitos, é isso? É isso, né? 246 óbitos nessa filtragem. Então, você consegue, com esse painel, assim, olhando nesses dados, a partir do CVEP-GRIP, né? Então, não é a mesma base não é a mesma base de dados que o Rafael mostrou anteriormente, porque o Rafael mostrou os dados a partir do SIM, aqui a gente está analisando os dados a partir do CVEP-GRIP, e aí, fazendo essas seleções, vocês conseguem chegar nessas análises, certo? Beleza. Aqui acho que eu vou só dar uma reforçada nas tabelas de frequência, né? Que basicamente, igual você tinha falado, a gente consegue olhar pelo desfecho a quantidade de cura e de óbito e o total. Aqui a gente tem esse NA, que basicamente representa os valores faltantes, né? Então a gente não tem as informações se aquele caso foi de cura ou de óbito. E aqui no canto a gente tem a porcentagem em relação ao total, e essa porcentagem válida aqui, a gente até colocou na legenda aqui em cima, é a porcentagem de casos válidos desconsiderando esses casos faltantes, né? Então aqui a gente vai considerar a porcentagem de cura e de óbito tirando os casos faltantes, né? E aí passa a ser o total. Acho que na parte, não sei se tem alguma dúvida, dá para ir para a parte de análise cruzada. Essa parte ali de informações gerais são mais as tabelas de frequências, né? Isso. Então, se vocês selecionarem ali a tabela de desfechos, tem informação da frequência ali para UTI, evolução da doença, né? Cura, óbito. O que eu acho que é legal falar aqui também é que o NA é quando são os dados faltantes, né? Ou seja, que aquele campo está em branco, e aí porcentagem considerando geral e a porcentagem considerando os casos válidos, né? É isso mesmo, né? Isso, exato. Maravilha. Aqui na parte de análise cruzada, como eu disse, os filtros eles vão ser basicamente os mesmos. Aqui a gente vai ter uma diferença que a gente consegue selecionar as variáveis de interesse, né? Então, por exemplo, a gente tem a característica da linha e a característica da coluna. Aqui vem selecionado na linha a evolução, que é o que vai aparecer aqui nessa tabela, eu já vou explicar melhor do que se trata. Na característica da coluna raça, né? Então, ela fica selecionada aqui na coluna. E a gente vai ter também esse gráfico, ele é interativo. Basicamente, ele vai exibir a mesma informação dessa tabela, só que de uma forma visualmente diferente, né? A gente consegue ver um pouco melhor essa proporção da diferença aqui da quantidade de casos em cada raça, por exemplo. Ele é interativo, então, se eu quiser focar em alguma outra coisa, eu consigo desmarcar algumas opções. E passando o mouse em cima, ele exibe a quantidade de porcentagem. Aqui, olhando para essa tabela, ela é uma tabela de análise cruzada. Eu acho que se eu mudar aqui, ela vai ficar um pouquinho melhor para explicar para vocês, mas basicamente eu só vou mudar o que estava na linha, eu vou colocar na coluna, e o que estava na coluna eu vou colocar na linha, né? Então, como é que a gente poderia olhar? Dada que a raça da pessoa é amarela, olhando para a cura, a gente teve 81,7%, né? E isso a gente consegue fazer mesmo para os outros. Então, dado que ela é gestante pré-indígena, a gente teve 8,8% de óbito. E aí, como eu disse, a informação ela é a mesma. Então, se a gente olhar aqui na amarela e cura, a porcentagem vai ser exatamente a mesma. Vai ficar um pouquinho diferente a visualização. Mas nessa aba eu acho que era basicamente isso. Vocês querem fazer algum filtro? Alguma pergunta? Aqui eu acho que é legal falar, porque perceba que aparece CNA, né, nas tabelas, né? Sim, aqui a gente tem essa opção de excluir os dados faltantes também, caso... O NA são aqueles casos que não tem a resposta válida, né? Então, por exemplo, a variável é raça, quais categorias seriam válidas? Seria amarela, branca, indígena, parda e preta. Aí,
a pessoa deixou em branco, né? Não colocou nenhuma dessas categorias. Uhum. E aí, aqui na tabela, vai aparecer o NA, né? Então, por exemplo, tivemos 208 ali, também está parecendo pequenininho, né? Óbitos que a gente não sabe a raça, certo? É isso, né? 208 óbitos que a gente não sabe a raça, mas se vocês quiserem trabalhar só com os casos válidos, que são só aqueles casos que têm informação nesse caso de raça e da evolução, é só ticar ali no canto esquerdo, que aí aparece os casos NAs. Então, a gente está olhando aqui para todo caso. O que é interessante de dizer também, que o Pedro estava mostrando, é que você escolhe qual que é a característica que está na linha e qual que é a característica que está na coluna. E aí, aqui, é importante também dizer que, primeiro, que é uma análise cruzada, porque a gente está analisando duas variáveis ao mesmo tempo. Nesse exemplo do Pedro, está analisando raça e a evolução, né? Se é óbito ou se é cura. E aí, o que é importante? De escolher qual variável que está na linha, nesse caso é raça, porque a porcentagem, como vocês podem ver, que está entre parênteses, é calculada com base na variável que foi escolhida para a linha. Então, por exemplo, o que é essa porcentagem de 10,7%? Dado, né, como o Pedro falou, dado que é amarela, né, 10,7% foram a óbito. O que é a porcentagem ali de 13,9%? Dado que é da raça preta, 13,9% foram a óbito. Então, é importante eu escolher certinho qual que é a variável que está na linha, porque aí eu sei que a porcentagem vai ser contada, vai ser calculada em cada categoria da variável que foi escolhida para a linha, como foi apresentado aqui. Tranquilo? E aí, o que é legal de dizer é que todas as filtragens, como o Pedro falou, podem ser feitas de forma análoga, como ele explicou no menu anterior. E aqui, deixa eu ver que a Vânia tem algumas perguntas. A Vânia está perguntando se é possível colocar esses gráficos para colar em textos, em Word. Se eu não me engano, a última vez que eu tentei fazer isso, deu certo. Será que consegue fazer um teste rapidinho, Pedro? Clica com o botão direito, vê se vai para copiar. Salvar como ali, né? Acho que salvar como. Vê se aparece uma opção ali para baixo. Ali no tipo. Ele muda o tipo? A gente tem esse tipo aqui, né? Tá, acho que dá para salvar em HTML, mas talvez não em outros formatos também, né? Acho que isso é uma coisa legal para a gente ver também. Sim. Como a gente exporta Sugestão as bases de dados, também ver como que a gente pode fazer para que as pessoas exportem também os gráficos. Acho que é legal a gente anotar isso também. Exportar os gráficos e as tabelas também, né? Ela também pergunta se é possível imprimir as tabelas e gráficos. Então, acho que isso também, para a gente pensar em uma forma de, além de fazer o download dos dados, também fazer um download dos resultados. Acho que isso daí seria importante. E também pergunta se a gente chegou a checar os dados gerados aqui, batem no DataSUS. O que a gente viu, Vânia, foi mais olhar os dados absolutos, né? Então, eles eram bem próximos, né? Só que a gente não consegue, como os dados não são identificados, a gente não consegue ver se exatamente esse caso que foi a óbito, que está no CIVEP-GRIP, é um caso que foi a óbito por Covid-19, que está lá no SIM, né? Lá na base do DataSUS. Então, isso a gente não consegue fazer uma checagem exatamente por isso, porque não é identificado, mas em valores absolutos são números bem próximos. Oi, Sandra, pode falar. Será que não teria como fazer linkage com esses dados? Tem alguns grupos, inclusive a chamada atual da porque teria que ter uma chave, né, de identificação. O linkage direto, né, linkage determinístico, não seria possível por não ter não tem uma chave, né? Mas tem alguns projetos que propõem fazer alguns linkages mesmo, por algoritmo, probabilístico. Tem alguns projetos que fazem isso. Eu não sei se do CIVEP-GRIP, eu sei que tem alguns projetos de linkage do CIVEP, do SINASC com SIM, né? O SIM, o SINASC e o próprio, eu acho que SIM, o SINASC, o próprio SINAM, dá para fazer. Mas, assim, pelo nome, né, que aí entra... Mas aí eu não sei quando não...
Mas aí No vamos nosso caso, tentar. como a gente está analisando os dados anonimizados, né, que são disponíveis Exatamente, sem da nome saúde, aí não, sabe? não é complicado. Certo? Mas em valores absolutos são números próximos, né? Tem, obviamente, algumas... pela pergunta da Vânia, né? Dos números de óbitos de Covid-19 pelo CIVEP gripe, o número de óbitos lá no SIM era o O89, né? Rafael, se não me engano, que é o que a gente olhou ali do morte de Covid, eram próximos, não eram muito distantes, não, os valores absolutos. Ok? Maravilha. Certo. Você, Pedro? Certo. Isso. Tô ouvindo? Tá, né? Então, sim. Vindo aqui agora para as variáveis de tempo, o que a gente vai mudar aqui é que a gente consegue selecionar. Bom, primeiramente, deixa eu falar aqui, né? A gente vai ter alguns gráficos e uma tabela resumo, já vou falar melhor. Mas basicamente aqui a gente consegue agora selecionar a característica de interesse, né? Então a gente tem algumas selecionadas aqui que a gente pode estar vendo. E a variável de tempo, né? Então a gente tem o tempo de sintoma até a hospitalização, sintomas até a notificação e o tempo de UTI, que é basicamente a gente quer dar uma ideia de quanto tempo demora, por exemplo, para os casos serem registrados ou algo do tipo. Os filtros aqui embaixo eles são os mesmos, a gente tem as opções também de excluir casos faltantes e excluir os casos em andamentos, né? Ou seja, que não foram finalizados. Mas aqui nessa tabela a gente consegue, aqui está selecionado o tempo de sintomas até a hospitalização, né? Então a gente consegue ter mais ou menos uma ideia de quanto tempo demora. E aqui na tabela resumo fica um pouco mais claro, né? Que a gente tem, por exemplo, a média de tempo de notificação de um caso que foi de cura, quanto tempo ele demorou em média para ser notificado, a mediana, o mínimo. E se a gente mudar aqui o tempo até a UTI, as informações vão mudando, né? A gente consegue ver a distribuição desses casos. Aqui ficou alguma dúvida? E aí, o que é legal aqui é que a gente fez uma análise, né, de algumas variáveis de tempo, né? Porque a gente tem as datas, né? Data da internação na UTI, data da saída da UTI, data da notificação, data do desfecho, né, de óbito ou cura, né? E aí, com base nessas datas, a gente calculou essas variáveis de tempo, né? Então, a gente consegue fazer essa análise dessas variáveis de tempo, porque até então, né, nos menus anteriores, eram variáveis categóricas, né? Óbito ou cura, né, que era o desfecho, ou de sintomas, sei lá, sintoma desconforto respiratório, sim ou não, ou alguma comorbidade, né, hipertensão, diabetes, sim ou não. Aqui, a gente deixou um menu específico para analisar essas variáveis de tempo e, como o Pedro falou, fazer também analisar essas variáveis de tempo estratificado por alguma variável de grupo, né? Como ali está a evolução, óbito e cura. Então, isso daí também é uma outra, às vezes, né, num trabalho você tem interesse em comparar o tempo, por exemplo, de UTI, daqueles que saíram para alta, daqueles que foram a óbito. Então, aqui a gente tem essa análise também. E, como também o Pedro disse, todas as filtragens que foram ditas anteriormente também pode ser feito aqui. Então, essa análise pode ser feita, por exemplo, com os dados do seu estado, né? Ao selecionar ali o nível de análise estado e aí selecionar a sigla da sua UF. Ok? Perfeito. Só uma coisa que eu tenho esquecido de falar, né? Quando a gente pega essas abas aqui, a maioria tem algumas observações aqui abaixo, né? Muitos condiz com o que a gente está falando aqui, né? Por exemplo, aqui na análise cruzada, tem algumas observações referentes ao caso NA, o que seriam. Então, caso vocês esqueçam de alguma informação, acho que algumas podem estar aqui, né? Vindo aqui para o tempo de atraso de notificação, a gente vai ter algumas tabelas, um pouco parecida ela vai funcionar de forma parecida com aquela que o Rafael mostrou, né? Então a gente consegue filtrar a região ou a média, alguma coisa, mas aqui basicamente os filtros vão mudar um pouco, então a gente não tem aquela quantidade de filtros que a gente tinha anteriormente, porque eles já estão agrupados aqui na tabela. Mas aqui a gente consegue selecionar, né, o diagnóstico de Sprague, o período da análise que a gente quer, igual tinha anteriormente também. Aqui, como está para a semana epidemiológica, eu posso selecionar, né, semanas de 2021 e filtrar qual a semana que eu quero observar, né? E consigo fazer também o download da base. E aqui nessa tabela a gente tem por estados e por municípios. Aqui os filtros se tornam um pouco mais relevantes, porque a quantidade de municípios... Opa, Vitória, Espírito Santo.
Por exemplo, aqui a gente tem uma quantidade muito grande de município, né? Então, acho que os filtros vão ajudar um pouco vocês. Mas Isso é aqui eu... legal. Oi, Desculpa, Pedro, mas pode falar. essa análise ela foi muito importante, principalmente nos momentos mais agudos da pandemia, porque a gente tinha muito atraso de notificação, né? O CVEP Gripe, ele era analisado, ele era disponibilizado e atualizado pelo Ministério da Saúde semanalmente, mas aqui com essas estatísticas a gente conseguia ver, por exemplo, os estados que estavam demorando muito para notificar os casos de SRAG, né? Então a gente conseguiu, né, naquele momento ali também fazer essa análise e disponibilizar o tempo de atraso de notificação, né? Então isso também era bem interessante para apresentar e divulgar. Como a Agatha disse, a gente vai ter essas informações, né, a média, a mediana. Aqui embaixo a gente tem uma tabela, um resumo que mostra o que cada variável faz referência. E aqui, se vocês quiserem ver, por exemplo, por ordem, a gente consegue, clicando aqui em cima, ordenar, né, a tabela do maior para o menor, ou do menor para o maior. Então a gente consegue ter essa comparação um pouco melhor, né? Aqui na tabela de casos por UF e município, ela vai funcionar da mesma forma. O que vai mudar seriam as variáveis que são exibidas aqui na tabela, né? Então, a gente vai ter o número de casos, os casos finalizados e as porcentagens, né? De óbito na UTI, de não óbitos, né? A gente consegue filtrar aqui também e também tem a aba de município, né? Então, basicamente, funciona da mesma forma. Aqui embaixo a tabelinha com as informações. E aqui a gente tem uma análise interessante. Quer falar alguma coisa? Ali dos casos cadê? Desculpa, isso, maravilha. Por aqui, F, né? Isso, casos por UF município, como você estava falando, acho que talvez ali no estado dá para a gente falar um pouquinho melhor. Isso foi muito útil para a gente e saíram algumas análises, porque, por exemplo, aqui a gente está apresentando por estado, né? Então as linhas são os estados, 27 UFs, na verdade, né? Tem Distrito Federal também. O número de casos que eram notificados, o número de casos finalizados, aqui eram os casos que eram, já tinham desfecho, ou de óbito ou de cura, né? Porque tinham casos que também estavam lá em andamento ou que ainda não tinham uma informação do desfecho na planilha. Número de óbitos, aí aqui a gente tinha a porcentagem desses casos que foram para UTI, porcentagem dos casos que foram para intubação, porcentagem de óbitos. E aí a gente tinha umas estatísticas que foram bem importantes também, né? Principalmente nos momentos mais graves, né? Que é a porcentagem de óbito na UTI, ou seja, dos casos que vão para a UTI, quantos que estão indo a óbito, né? Dado que foi para a UTI, qual que é a porcentagem de óbito? E essas duas últimas colunas são bem interessantes também. Ficou sem som. Oi? Melhorei? Agora voltou. Acho que Voltou. Maravilha. Eu estava falando sobre o não óbito, né? O não ter dos óbitos. Estou bem? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Agora sim. Maravilha. Então, o que a gente está falando ali? Dos casos que foram a óbito, qual que é a porcentagem que não foi para UTI? Ou seja, não tiveram nem essa assistência importante, né, de acesso à UTI, né? Com base nos dados que a gente tem lá disponível do CVEP Gripe. E a mesma coisa para intubação, porcentagem de não intubação dos óbitos, né? Então, a gente tem essas informações aqui nessas tabelas, né? E aí, tudo a mesma ideia de tudo que a gente mostrou nessas tabelas, o layout, o formato é muito parecido em todas as outras. Então, essas caixinhas brancas aqui vocês podem escrever para filtrar. Não sei se a gente falou, mas, por exemplo, se for ali em número de casos, ali, Pedro, clicando no nome, ali, número de casos, ele está filtrando, ele faz igual o Excel, né? Ele ordena em ordem crescente ou decrescente, por exemplo, aqui está ordenando em ordem decrescente, do estado com maior número de casos para o menor, né? Então, o primeiro agora apareceu em primeiro lugar São Paulo. Se o Pedro clicar ali novamente, porque perceba que a setinha está para baixo. Agora, se colocar para cima, está ordenando do estado com menor número de casos para o maior. Obviamente que o número de casos absoluto aqui a gente tem que tomar cuidado, porque são estados com tamanhos diferentes, tamanho populacional diferente, mas também vocês conseguem fazer essa ordenação do maior para o menor, a depender da coluna de interesse para análise, né?
Então, as tabelas, elas são bem responsivas e vocês conseguem ordenar, vocês conseguem filtrar, e isso é bem legal para facilitar a análise e a exploração de vocês. Ok? Uma outra coisa que dá para fazer também é que aqui a gente está exibindo 10 informações, né? A gente consegue mudar aqui, caso vocês queiram ver mais dados, né? E aqui vindo... E aí sempre também com o dicionário das colunas, né? A gente sempre Isso. tenta deixar nos próprios painéis os dicionários, né? As explicações. E caso alguém tenha mais alguma dúvida, lá na primeira página, no início, como o Pedro falou, tem um vídeo lá, tutorial, também explicando tudo isso que a gente está falando e trazendo mais essas informações. E eu acho que é legal também dizer que essas porcentagens e essas estatísticas que estão nessa tabela estarão na última de mapa, né? Tá um mapa do Brasil e depois eu acho que no final dá para mostrar também os mapas do Brasil. Aqui vindo para a parte de médias móveis, a gente tem o gráfico um pouquinho diferente, né? Já vou falar sobre ele. Bom, os filtros, eles permanecem basicamente os mesmos. A única coisa que a gente não vai conseguir fazer aqui agora é filtrar por município, né? Devido a quantidade de dados, né? Já que a gente está trabalhando com uma variável de média, enfim. Mas a gente consegue filtrar até o nível estadual, né? Então, poderia selecionar o estado, por exemplo. Bom, vindo aqui para os gráficos, o que a gente vai ter? A gente tem dois gráficos, né? Um que vai mostrar para a gente a quantidade de casos diário e a média móvel, e embaixo óbitos diário e média móvel, né? Então, por exemplo, eles são interativos também, e aí se eu passo o mouse em cima, eu consigo ver algumas informações como o dia, né? Da notificação, a média móvel, a média de casos diários naquele dia e a quantidade absoluta, né? Aqui no caso a gente teve 36 e a média foi 39,57. A gente consegue filtrar também aqui no canto, por exemplo, tirar a parte de casos e ficar só com a média, ou ao contrário, ficar só com os casos. Esse mini gráfico aqui embaixo serve para a gente poder dar um zoom também, né? Então, por exemplo, se eu quiser observar para esse pico que teve aqui de janeiro até julho, eu poderia pegar essa parte e dar um zoom aqui, por exemplo, fazer o mesmo do outro lado, né? E aí fica um pouquinho mais fácil de observar, passar o mouse em cima e ver dia após dia. O gráfico de baixo, ele é a mesma coisa, só que ele vai ser referente à quantidade de óbitos diários, né, e não de casos. E acho que uma coisa interessante que a gente pode ver também, que a Agatha tinha comentado comigo mais cedo, é que aqui em cima a gente consegue ver um pico de casos, talvez considerando de janeiro até julho, desculpa, e aqui no gráfico de óbitos a gente também enxerga esse pico, né? Mas quando a gente olha para essa parte aqui, talvez pegando de janeiro até abril de 2022, a gente vê um pico muito grande no número de casos, mas não vê o mesmo acontecendo aqui na quantidade de óbitos diário, né? Então, é algo interessante que visualmente fica bem claro a respeito da vacina. Em janeiro aqui de 2022, né? A gente tinha vacina, né? Isso, exato. Vacinadas, isso é bem importante. E já em 2021, né, nos picos, né, que a gente que o observatório até monitorou bastante, né, e discutiu, inclusive, a importância de colocar gestantes e puérperas como grupo prioritário de vacinação. Se percebe que o comportamento do número de casos também foi acompanhado pelo o comportamento dos óbitos também foi acompanhado do comportamento do número de casos. E já em 2021, a gente teve, né, um novo pico de casos, mas não de óbitos, né, felizmente, graças à vacina. Exato. Aqui embaixo a gente tem algumas informações, né, por exemplo, quantidade de óbitos sem data e o que cada variável aqui significa, né. E, enfim, acho que aqui, não sei se ficou alguma dúvida. Tem algumas outras funcionalidades também que a gente consegue fazer aqui no gráfico, mas são basicamente as que a gente consegue fazer aqui, né? Se vocês quiserem dar... né? Aqui, por exemplo, nesse gráfico a gente já consegue fazer o download, né, do plot de uma forma automática. Deixa eu até testar aqui. Eu acho que isso vai ser legal, talvez, de colocar nos outros gráficos, né? Porque no Plotly a gente consegue fazer download mesmo. Em relação ao pacote que a gente está usando, né? Talvez fique até facinho atualizar depois. E aí, vindo aqui para a última aba, a parte de mapa, aqui a gente vai ter... Tá aparecendo? Carregou. Agora sim.
Aqui a gente tem basicamente um mapa que a gente consegue ver a distribuição dos casos, né, aqui referente ao Brasil. Se a gente clicar aqui, a gente consegue talvez selecionar algum município ou outro, mas os mapas de fato a gente colocou em um outro link, porque eles são um pouco pesados, né? Então a gente deixou ele fora do Shine. Eu vou abrir ele aqui para vocês. Eu acho que aparece, né, se eu colocar uma outra aba aqui. Tá aparecendo o mapa. Aí aqui é aquilo que você tinha falado em relação às tabelas, né? A gente vai ter basicamente as mesmas informações da tabela, só que a gente pode visualizar de uma forma um pouco diferente, né? Olhando ali em questão do mapa do Brasil. Então a gente aqui vai ter a porcentagem de óbitos em cada região aqui do Brasil, né? Em cada estado. Aqui a gente tem também a porcentagem de admissão na UTI em cada estado. E tem algumas outras informações aqui também, né? Tem a escala de cores também para ficar visualmente mais fácil de observar. E algumas informações aqui para cima. Acho que esses gráficos aqui tem para baixar diretamente, salvar como imagem. Salvar, dá para copiar também. Acho que aqui era isso. Você tem alguma informação para acrescentar aqui? Então, eu acho que basicamente nesse painel que a gente, como eu falei, né, a gente está chamando de OBR Covid-19, mas nossa ideia é que chamar de, por exemplo, SRAG, né, porque na verdade ali, por exemplo, vai por favor lá na informações gerais, Pedro, por favor, ali informações gerais, porque é como que a gente estava falando, né? A gente deixa como padrão só selecionado ali no canto, na seleção, né, no canto esquerdo, só diagnóstico de SRAG COVID-19, mas vocês podem selecionar, quero analisar, por exemplo, não quero olhar COVID, vamos supor que eu queira analisar influenza. Aí, se tirar a COVID, só selecionar influenza. Eu consigo ver, aqui está em que ano? A gente está desde janeiro até julho de 2000, até agora, né? A última atualização. Então, tivemos esses casos tá no dado do Brasil? Nacional, selecionado tudo. Nacional. Se eu quiser analisar só os dados desse ano, vamos colocar janeiro de 2022 até a última atualização. Foi? Mudou? Espera. Não está mudando aqui. Deixa eu só ver aqui. Aqui tu está colocando dezembro, acho que tem que ir mais um. Isso, vai mais um, Isso. aí coloca um ali. Tá, isso, Verdade. agora foi. Agora foi. Então, a gente observa aqui que são 84 casos, né? Agora, Agatha, eu não quero analisar por período, eu quero analisar por semana epidemiológica. Aí dá para fazer essa seleção aqui por semana epidemiológica e selecionar quais semanas epidemiológicas que têm interesse, né? Então, eu quero analisar por semana epidemiológica de 2022. Aí vocês podem filtrar, quero da primeira até, sei lá, a quinta. Então, tudo isso, vocês conseguem fazer esses recortes por meio desses painéis de visualização, ok? Beleza? Tranquilo? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta desse painel de COVID? Maravilha, maravilha. Ana respondeu show aqui. Maravilha. Só mais um comentário. A maioria dos outros painéis, eles seguem basicamente essa mesma estrutura, né? Tanto em relação a filtro, pesquisas, então acho que dá para usar os outros tranquilamente. Mas qualquer dúvida também, fala com a gente, né? Exato. Na verdade, a gente selecionou esses dois painéis para ter um olhar um pouco mais de olhar as funcionalidades e tudo mais, até porque um é o mais, ele tem uma ideia mais de mostrar os casos, né, e mostrar as categorias de óbito materno e óbito de gestantes e puérperas, e aqui ele é também exploratório e tem mais análises, mais possibilidades de gráfico, mais análise cruzada, mas só que os outros, né, de indicadores obstétricos, outro painel qualidade, o outro painel de 1000 dias, né, que é muito parecido com esse, porque é de COVID, mas em crianças, de SRAG, internação de crianças por síndrome respiratória aguda grave até 2 anos, mas a estrutura é muito parecida. Então, vocês explorando os painéis, vocês vão ver que a gente tenta manter essa mesma ideia, né? E aí eu vou voltar aqui para a minha apresentação. Muito obrigada, Pedro. Perfeito. Aí, agora eu compartilhando aqui, deixa eu voltar aqui só para a minha apresentação. Vou só compartilhar minha tela, que aí eu acho que eu vou melhor. Estou compartilhando minha tela, né?
Assim. Assim, Maravilha. E aí, gente, o que vocês e como que vocês podem acompanhar mais nosso trabalho? Acredito que muitos de vocês talvez até já nos seguem lá nas redes sociais, né? Que a gente tem várias análises, muitas comunicações que são feitas a partir do nosso Instagram e do Twitter, né? Que é o @observatório_obr. E a gente também tem disponibilizado para as pessoas que se inscrevem na nossa newsletter uma atualização, um boletim semanal, trazendo os números, né, de atualização de Covid, né, nesse momento, mas também trazendo outras notícias e outras análises que o Observatório tem feito, certo? E aí, como eu falei, vocês podem encontrar a gente nas redes sociais. Quem quiser saber um pouquinho mais da ideia do nosso projeto, quais são os nossos objetivos, a gente tem o nosso vídeo institucional. E todas essas informações, inclusive o nosso vídeo institucional, vocês conseguem acessar na nossa plataforma, que é aquela que eu falei no começo da nossa apresentação, né? E tudo que a gente disponibiliza está lá, inclusive para quem quiser aprender ciência de dados aplicada à área da saúde materno-infantil, temos lá o livro, os tutoriais também. E aí, por fim, deixa eu só fazer o seguinte, deixa eu só tirar aqui minha tela, eu vou precisar... Cadê? Deixa eu só achar a Ornella aqui. Ornella, onde você está? Achei. Ornella. Achei. Apareceu aqui para mim. Eu vou só mudar aqui, que é o seguinte, eu tenho... Agora sim, agora eu posso compartilhar. O que eu vou também pedir para vocês saber como que o observatório pode ajudar vocês no trabalho. A gente quer muito, como eu falei anteriormente, a gente quer fazer os painéis não simplesmente por fazer, né? Os alunos gostam bastante de trabalhar nesses painéis, mas a ideia é que eles sejam usados, né? Que eles sejam utilizados. Então, a gente quer saber como que o projeto, como o nosso projeto pode ajudar no trabalho de vocês. Seja na pesquisa de mestrado, de doutorado, seja para ter dados de seus estados e municípios, uma vez que você é um gestor ou uma gestora estadual municipal, ou você trabalha em ONGs, ou ativista, né, de direitos das mulheres, enfim, tudo aquilo que a gente puder fazer para disponibilizar nos nossos painéis, que pode ajudar no trabalho de vocês, a gente quer realmente saber. Então, para isso, a gente fez um formulário com sugestões de melhorias, de análises. Então, se vocês puderem dar esse retorno para a gente, por favor, responda esse formulário. E também, a Ornella, acho que já colocou no chat, né? Já está no chat, Ornella? Já sim. Maravilha. E aí, também, vocês podem entrar em contato com a gente nas redes sociais, né? E também no nosso e-mail. E fiquem à vontade, assim, nossa ideia é exatamente de fazer com que esses dados sejam os mais acessíveis possível para que decisões e políticas públicas sejam baseadas em dados e a partir de análises cientificamente embasadas, e é exatamente essa a nossa missão. Então, muito, muito obrigada pela atenção de vocês, pela disponibilidade de vocês, e até como foi até a Sandra falou aqui no chat, né? Temos que usar para poder ter as dúvidas e sugestões. Então, por favor, entrem nos 6 painéis disponíveis aí e explorem, e vão procurando as análises, o que pode ajudar vocês. E aí, qualquer sugestão, qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, que vai ser um prazer conversar com vocês. Tá bem? Professora, tem uma dúvida que chegou aqui para mim. Diga. A Denise pergunta, né, no painel da parte de médias móveis. Uhum. Eu vejo a média móvel do dia e a outra média. Qual é? Eu não entendi bem a análise dessa parte. Qual é? Deixa eu ver, peraí. A do painel Covid-19. Aham. A parte de médias móveis. Certo. Na verdade, tem um número de casos, né? E tem um número de casos naquele dia em si, em questão, e tem a média móvel dos 7 dias. É média móvel de 7 dias. Não sei se é essa a dúvida. Cadê? Foi a Vânia? Não, foi a Denise. Eu vou mandar para você. Tá bem, tá certo. Já manda aqui, peraí. Tá certo.
A Ana Catarina mandou que trabalha com a professora Melânia Morim e é doutoranda com foco na área de morte materna. Tenho interesse em contatar vocês para a tese. Perfeito, Ana. Fique à vontade, por favor. E no painel da parte de médias móveis, eu vejo a média móvel do dia ou é outra média? Ah, é a média dos 7 dias, é a média considerando os 7 dias, a média móvel de 7 dias. Certo, Denise? Ok? Maravilha. Certo? Mais alguma dúvida? Algum comentário? Obrigada, foi ótimo. Obrigada, Sandra, foi ótimo. Muito obrigada aí por toda a contribuição. Acho que é esse o nosso foco. A gente entra com a parte dos dados e, por favor, interpretação com vocês que sabem desses dados, né? Certo? Então, muito, muito obrigada, gente. Obrigada aí, pessoal, no chat, está falando que foi ótimo. Obrigada por usar. O que eu acho que é muito importante, eu sempre falo, os alunos desse projeto, assim, na verdade, o meu trabalho ele é mais de orientar e de organizar as coisas, mas quem faz esse projeto são os alunos e as alunas do observatório. Então, está aqui Pedro, que apresentou, está aqui o Rafael, está aqui a Ornella, mas tem muitos outros alunos da estatística aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, tem feito um trabalho incrível, é um motivo de muito, muito orgulho, e eu tenho certeza que a gente está treinando e mais para frente teremos excelentes profissionais que vão também muito pensar na análise de dados, mas também muito com um pensamento social e a importância de usar o nosso conhecimento em análise de dados, mas também para que a gente talvez contribua para ter mais informações, para melhorar, no caso, no nosso projeto, as condições das mulheres, né, de gestantes, de puérperas, e é isso, assim. Então, muito parabéns para toda a equipe do Observatório, em especial para todos os alunos e alunas. Vocês são muito orgulho, viu? Certo? Obrigada, então, gente. Boa noite. Obrigada pela presença. Estamos à disposição para o que vocês precisarem. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Muito obrigada. Foi ótimo. Obrigada.